Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Clarissa, sou professora. Eu queria conversar hoje com vocês sobre correção ortográfica, respondendo pontualmente uma dúvida. Eu devo corrigir todos os erros ortográficos das produções espontâneas dos alunos? Olha só, uma pergunta bem pontual. A gente motivou, a gente planejou e a gente fez um texto, né? As crianças escreveram um texto e a gente vai corrigir este texto. Lembrando que o texto tem que ter intencionalidade e interlocutor. Já falei sobre isso no meu primeiro vídeo, aqui. A pergunta é, todos os textos, eles podem ser trocados, eles podem ser um bilhete, ele pode ser um texto que vai ser lido para toda a turma, ele pode ser um texto de reescrita, enfim, diferentes intencionalidades. Eu tenho que corrigir sempre os erros das crianças? Bom, tem dois lados essa questão. A gente não pode ignorar os tipos de erros que estão aparecendo nos textos para que a gente possa fazer um trabalho posterior com aquelas dificuldades ortográficas. Segunda coisa, a gente não pode corrigir sempre, entregar um texto todo marcado e esquecer da estrutura daquele texto, do conteúdo daquele texto, né? Então, assim, às vezes a gente se coloca muito como detetive das dificuldades ortográficas, né? Vai procurando os errinhos ali e devolve para a criança como se a gente colocasse nessa obrigação mesmo, né? Porque a gente fica inseguro de devolver um texto que vai ser revisado por nós, que vai voltar para casa, que vai ficar na pasta da criança, passando um erro ali despercebido. Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente, com isso, né? Olha aí na nossa trajetória de história escolar, quantas vezes a gente escreveu um texto e ele voltou todo corrigido. Na minha época ainda era com a caneta vermelha, né? Não, eu não acho legal. Eu acho que a gente pode marcar algumas dificuldades pontuais se elas já foram trabalhadas e a gente vê que o nosso aluno está persistindo no erro. Bom, a gente já trabalhou. Bom, então eu marco ali, posso fazer uma bolinha. Eu gosto também de listar as palavras no próprio texto da criança, colocar com um lápis lá embaixo a forma certa para que ela possa procurar. Então a gente não marca o erro no texto, mas faz uma listinha ali embaixo com as corretas e eles vão revisando. Uma outra ideia é a gente fazer códigos nos textos das crianças. Então, em algumas crianças vai um coraçãozinho, uma bolinha, um solzinho. Aí lá no quadro a gente faz uma correspondência, coloca a palavra certa e o coração do lado. Pode ser mais de uma, né? Pode utilizar coração e colocar três palavras do lado no coração, mesmo que elas sejam diferentes. Mas se estiver o coração no texto da criança, ela vai identificar uma daquelas 3 palavras. O que a gente tem que ter cuidado é com qual é a nossa intenção naquele momento, né? E ter sim os momentos apropriados para se voltar e falar em ortografia. Também a gente pode fazer textos específicos, por exemplo, é super bom para a memória das crianças, a gente está trabalhando alguma dificuldade ortográfica, fazer um texto super contextualizado usando aquela dificuldade, né? Se a gente está trabalhando com J e G, faz um texto todo com palavras com J apenas, dentro de um contexto. A gente pode usar injeção. Ok, gente? Então vamos ter cuidado. A gente tem que saber quando nós vamos corrigir, mesmo que a gente devolva. Por exemplo, eu já fiz isso algumas vezes com os meus alunos. Aquele momento eu queria, principalmente quando era reescrita de alguma história, eu estava trabalhando compreensão leitora. Eu li uma história, a gente fez um resumo reescrevendo aquela história. Aquele momento, para quando eles forem revisar, eles estarem atentos ao conteúdo. Olha aqui, o início, o meio, o fim, a questão da compreensão. Aí eu colocava um bilhetinho ali. Nesta produção, avaliei a compreensão da história que foi lida. Em outro momento, lá nas minhas anotações individuais, na ficha do aluno, em outro momento eu retomo as palavras que foram comuns ali. Como é uma reescrita, é uma história, a mesma história de todas as crianças, vão aparecer palavras comuns com dificuldades. Em outro momento eu retomo elas. Então tá aí a resposta para essa pergunta. Não precisamos corrigir sempre, mas não ignoramos. Nós vamos anotar nas nossas coisas, nós vamos priorizar o que a gente vai corrigir. Tá legal? Eu termino por aqui. Peço para você se inscrever no canal, curtir a página.
mandar outras sugestões, outras perguntas, outras ideias de vídeos também, para que a gente possa continuar pensando juntos a educação. Tchau, a gente fica por aqui.